Olá, graça e paz. Eu sou Vinícius Cano e eu quero fazer uma reflexão aqui a respeito da igreja cristã, a igreja protestante, a famosa igreja dos crentes, né? Da qual eu faço parte. Uma reflexão sobre a igreja pós essa quarentena, pós esse vírus aí que tem aí atrapalhado muito, né? Na verdade, o funcionamento das igrejas locais, do nosso país principalmente, né? Mas eu quero compartilhar alguns pensamentos que eu tive a respeito de como será essa igreja, né? Como as mudanças que ocorrerão, porque de fato nós teremos muitas mudanças nas igrejas, né? Eu tenho percebido, principalmente com os pastores que conheço, muitos deles aderiram aquelas reuniões online, onde o pastor ali reúne com. Na verdade, não reúne com muita gente. Eu percebo que as igrejas são grandes, porém as reuniões online são pequenas. Mas ainda tem algumas pessoas participando, eles fazem ali as lives, muitos fazem os cultos. Mas eu acho que pós essa quarentena, depois que passar esse período de quarentena, onde normalizar aí as reuniões e o convívio voltar tudo ao normal, porque isso vai acontecer em breve, as igrejas aí elas vão manter essas reuniões online. Eu acho que muitas delas vão continuar fazendo isso. Por quê? Porque a questão de servir a Deus em casa, participar de uma reunião dentro da sua casa, é uma das melhores coisas que pode se ter para uma igreja. A gente tem aí a experiência da igreja em células, né, da qual eu fiz parte muito tempo. E nós tínhamos, né, as reuniões nas casas, os grupos pequenos, e sempre foi muito mais pessoas nas células do que no prédio da igreja. Desde quando eu me converti, comecei a participar de reuniões de célula, até a época em que eu pastoreei muito tempo, não muito na verdade, algum tempo pastoreei com prédio, com igreja convencional, como são as outras. E nesse período de tempo eu percebi que as pessoas elas vão muito mais nas casas, nas reuniões em casa, do que elas vão para o prédio de igreja, entendeu? Agora, o prédio de igreja, na verdade, ele vai ser, de certa forma, aos poucos, eu creio, estou vendo dessa forma, né? Talvez você que me ouve aqui não veja dessa forma, mas eu acho que ele vai sendo aos poucos deixado de lado, né? Até por causa do custo disso. Você vê a igreja aí, com uma igreja que paga aí R$ 5.000 de aluguel, ela tem muito recurso dela desperdiçado com aluguel, com prédio de igreja. E o prédio, a reunião principal do culto, eu não sei como você vê isso, mas na minha opinião ela nem é a principal reunião. Ela nem tem tanto efeito assim espiritual na vida da pessoa quanto tem a reunião de célula. Por experiência própria, os momentos como servo de Deus, como filho de Deus, que mais me fizeram bem foi dentro de uma célula, foi dentro de uma reunião pequena, dentro de um discipulado, uma reunião de discipulado. Não foi num culto, não foi sentado ali ouvindo um pastor pregar, ou muitas vezes eu pregando. Não foram numa reunião pequena. E para o cristão, olhando do ponto de vista do benefício para o cristão, a reunião pequena ela é infinitamente melhor do que o culto num prédio de igreja. A gente sabe que no culto do prédio de igreja, você muitas vezes entra lá, você vai cumprimentar alguns irmãos, você vai sentar, você vai ouvir, você vai sair calado. Você não vai ter participação ativa naquilo ali. Com exceção do grupo de irmãos que fazem o culto funcionar ali, que são os músicos, o pessoal de uma intercessão talvez, uns servos. A maior parte não participa. A maior parte não participa ali do mover todo, entendeu? E essas pessoas, elas muitas vezes vão para o culto, tem uma experiência com Deus, porque Deus está lá também, porque ela está, não porque é a casa de Deus, não é a casa de Deus, o prédio nós sabemos não é a casa de Deus, é só um prédio de reunião. Mas Deus está lá, quando ela está lá, os irmãos estão louvando, Deus está ali. Ela tem uma experiência com Deus, mas essa experiência, ela não chega perto da experiência de uma reunião pequena, uma reunião em casa. Então eu acredito que o mover de Deus nas casas, ele vai ser muito mais forte a partir de agora. Então eu acredito que vai enfraquecer a questão da reunião no presencial. É óbvio que quando acabar a quarentena, todo mundo vai correr para o prédio, né? Todo mundo vai correr para o prédio. Não tem como ser diferente, porque ninguém aguenta ficar mais em casa.
Mas com o tempo isso daí vai diminuindo, porque os pastores também vão continuar fazendo reuniões online, porque é um grande benefício. Você pode reunir facilmente a sua liderança a qualquer horário dentro de casa. Você na sua casa, os seus líderes na casa deles. Você pode fazer reuniões importantes, você na sua casa, passar avisos muito importantes de casa, entendeu? Isso daí facilita muito, né? Mas isso não substitui a comunhão e nem o discipulado, né? Eu participei de igreja, participei de liderança de igreja, e a época que a igreja mais cresceu, a igreja da qual eu fazia parte, era da época que existia discipulado de sentar na frente do discipulador, sentar um na frente do outro. Quando isso foi deixado de lado, porque na igreja que eu estava foi deixado de lado, hoje não existe mais discipulado, a igreja capengou, a igreja perdeu muita gente, a igreja deixou de ter crente frutífero, né? Na verdade, as pessoas deixaram de ser frutíferas, deixaram de servir a Deus da melhor forma possível e passaram a ser simplesmente frequentadores de culto, frequentadores de uma reunião em casa, né? Por quê? Porque o discipulado foi negligenciado. E o discipulado, não é possível fazer discipulado por celular, por vídeo. Você até consegue amenizar alguma situação, mas discipulado tem que sentar, pegar na mão, orar junto, né? Tá junto. Isso daí é insubstituível. Entendeu? Por quê? Porque isso aí foi o que Jesus fez. Jesus agiu dessa forma. Jesus em nenhum momento ele negligenciou o discipulado por causa de reunião grande, por causa de multidão, por causa de dinheiro. Nada disso. Muitas vezes as igrejas fazem isso hoje. Principalmente onde eu estava, onde a igreja da qual eu participei muito tempo, ela tinha uma ênfase muito grande no discipulado, tanto que foi a época que nós mais crescemos. A igreja muito avivada, muito feliz, muito legal. Mas quando negligenciou o discipulado, negligenciou as reuniões para resolver os problemas da igreja, resolver as questões dos casais, começou a deixar isso em segundo plano e priorizar um culto agradável, uma reunião onde tem talvez ar-condicionado, onde tem bons assentos, coisas fúteis, entenda, a igreja decaiu. E é assim até hoje, entendeu? Então, olha, entenda. Eu creio que pós-pandemia, pós esse transtorno todo desse vírus maldito, eu acho que nós vamos ter aí uma mudança drástica dentro da igreja. Mas eu acho que isso vai servir como um avivamento, porque isso aí vai enfatizar a vida dos irmãos uns próximos dos outros. As pessoas vão dar mais valor nas reuniões em casa, entendeu? E eu creio que as reuniões online vão continuar, porque isso aí tem o seu lado bom, né? Mas o que eu vejo é que com o decorrer do tempo, a questão do prédio local, isso aí vai ser aos poucos descartado. Por quê? Porque é um custo muito alto. E olha, eu falo porque eu já pensei como pastor local, já fui pastor local de igreja local, não sou mais hoje, mas isso é um custo muito alto. Muitas vezes, como pastor, você precisa preocupar com dinheiro. A sua preocupação deveria ser os irmãos, a comunhão dos irmãos com Deus, você dar uma direção de Deus para os irmãos, você ter comunhão com Deus, mas você está preocupado com aluguel de igreja. Você está preocupado com conta de internet de igreja, conta de luz, água igreja. Entendeu? Banco, essas coisas que são inúteis. Entenda, irmãos, olha, o tempo em que a igreja mais cresceu, que a igreja teve o seu auge, assim, biblicamente falando, não existia nem reunião grande. E você talvez pode falar, mas eles se reuniam no prédio, no templo, eles se reuniam, mas não era para cultuar a Deus, eles se reuniam lá para evangelizar os judeus, evangelizar o povo que ia lá. Eles não se reuniam lá para fazer culto, porque era proibido. O cristianismo era proibido, o cristianismo era uma seita na época. Então eles iam até lá para converter os judeus, para falar de Jesus aos judeus. E isso não era publicamente, assim na frente de todo mundo. Eles iam evangelizando um a um ali dentro do prédio. Era dessa forma que funcionava. Então, muitas vezes nós temos que compreender que a igreja que você viveu há um ano atrás, talvez ela não vai estar aqui daqui a um ano. No ano passado você viveu uma coisa como igreja, ano que vem talvez não seja assim, entendeu? Mas o que nós temos que fazer, na minha opinião, é manter os valores que Jesus deu a isso. O valor de estar um a um, tá? Você com aquela pessoa que você ganhou para Jesus, você evangelizar realmente a pessoa, você ir lá na casa da pessoa, saber como a pessoa está, não esse negócio de ficar mandando um WhatsApp, não ir lá mandar uma fotinha falando que Jesus ama ela.
Olha, entenda, eu sou pastor ordenado, fui ordenado pastor, não pastorei mais, mas fui ordenado pastor. Olha, eu não abro essas coisas, e isso que eu sou crente, eu sou pastor, eu sou servo de Deus. Às vezes pastores cristãos mandam coisas para mim assim, eu não abro, por quê? Porque isso é um tédio, isso aí enche o saco, mais do que ajuda, entendeu? Você pensa, você está mandando um vídeo evangelístico, entenda, eu não abro mais essas coisas, por quê? Porque elas não acrescentam nada na minha vida, não acrescentam, o que acrescenta é uma conversa com a pessoa. Às vezes você olhar no olho, e isso pode ser online, eu acredito que o benefício da internet ele é viável, você conversar com a pessoa numa live, ou pessoalmente, uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, você olhar no olho da pessoa e ouvir a pessoa falando pessoalmente. É óbvio que você não está presente para tocar na pessoa, para dar um abraço, para orar por ela, pôr as mãos sobre ela. Mas entenda, você está vendo a expressão física dela, você consegue olhar no olho dela, tem um peso isso. Mas entenda, nada substitui o contato físico, abraçar os irmãos, pegar na mão, orar junto, louvar a Deus junto. E isso você só tem nas casas. Prédio de igreja não dá isso. Por mais que você seja pastor e talvez esteja contrário ao que eu estou dizendo, você sabe, muitas pessoas vão no prédio da igreja e saem e nem falam com você. Você que é o pastor, você que é o líder de célula, você que é o irmão, ou talvez o diácono, sei lá como que vocês chamam aí. Mas as pessoas muitas vezes vão para o prédio da igreja com o coração ferido, vão lá porque são religiosas ao extremo de ir lá e muitas vezes não estão falando nem com os irmãos. Mas agora entenda, nas casas isso não é levado adiante. É muito difícil levar isso adiante, porque nas casas tem 7, 8, 10, 15 no máximo pessoas. Ali a gente trata os problemas, ali existe solução, ali existe acompanhamento de verdade. Culto não tem acompanhamento nenhum. Ninguém acompanha ninguém em culto. Na verdade é só uma reunião para que todo mundo veja o que aconteceu, para que todo mundo saiba que existe uma igreja. Mas entenda, a igreja não precisa estar aqui, estar exposta no formato de uma placa, de um prédio. A igreja são as pessoas, a igreja sou eu e é você que já aceitou a Cristo, você que já tem o Espírito Santo dentro de você. Nós somos a igreja. Essa igreja, ela vai impactar o mundo. Eu creio, eu não sei que evangelista famoso aí, talvez você saiba, coloca aí nos comentários qual foi o evangelista que disse que a igreja local, a igreja numa localidade, num município, num bairro, ela é a salvação do mundo. Eu creio nisso. Da primeira vez que eu vi isso, eu já queimou no meu coração, porque eu creio nisso. A igreja local, mas quando fala igreja local, não estou falando de prédio. Eu acredito que o evangelista também não estava. Ele está falando de 2 ou mais, como Jesus disse. Ali a manifestação de Cristo no meio, entendeu? Fica essa reflexão para você aí a respeito da igreja. Eu queria te lembrar, curte esse vídeo aí, né? Dá o seu joinha, compartilha isso aqui com o seu pastor, com os irmãos da sua igreja, com o seu líder de célula. Compartilha aí com as pessoas que talvez esse vídeo possa trazer luz, ou pelo menos gerar comentário, para que você possa refletir sobre o assunto, tá bom? Deixe seu comentário aqui, se inscreva no nosso canal e em breve teremos mais vídeos. Fica na paz, que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana.